E agora chegamos na hora de descobrir quem que gera o campo magnético, né? Então, o campo magnético ele vai ser gerado por movimento de cargas elétricas. Isso é uma coisa que acontece. Se o elétron se mexe, por alguma razão, o efeito disso vai ser gerar o campo magnético. E nenhum lugar melhor para ele se mexer do que num fio retilíneo e condutor. Então, bora para começar essa nossa aula, na aula chamada de campo magnético gerado por fios condutores. Então, quando a gente tem, por exemplo, aqui essa situação, eu tenho o pó de ferro, né, em volta de um fio que está desligado, mas quando eu ligo ele numa rede elétrica, olha o que acontece. Geram essas linhas de campo magnético, né? O que eu quero chamar a atenção para vocês agora aqui é o seguinte: quanto mais próximo do fio eu tô, mais intenso é esse campo, percebe? À medida em que eu vou me afastando do fio, o campo vai ficando cada vez mais, vai ficando menos intenso. E outra curiosidade que a gente pode perceber também são essas linhas de campo magnético. Vocês conseguem perceber que formam linhas circulares? Sim? Ah, se você consegue perceber que elas formam linhas circulares, isso vai ser excelente para você, porque começa a apresentar para vocês uma nova lei, uma nova regra, a regra da mão direita. A regra da mão direita mostra uma grandeza está num sentido retilíneo, no caso aí era a corrente elétrica, e o campo magnético dava voltinhas. Então fica, quem está reto vai ser o dedão, quem está dando volta é essa partezinha aqui, ó. Então, vamos lá. No caso aqui, ó, se a corrente estiver indo para lá, o campo ele vai sempre ser uma superfície fechada, né? Então ele vai, no caso você está me vendo agora que, por exemplo, a corrente está para cá, aqui sai e aqui entra. Tudo bem? Fazer isso em vídeo, gente, é muito estranho, porque o meu vídeo aqui, ele não está espelhado. Então, ó, corrente, campo. Tudo bem? Então a gente vai usar aqui, ó, I, B, B. Só estou usando esse como I, esse como B, porque o B está girando nesse caso, tá? Vamos voltar para lá. Então, ó, o que a gente observou? A gente observou então que a corrente está num sentido e o campo magnético vai estar num sentido, né, o horário ou anti-horário, quando você tiver aqui um fio. E a lei que vai falar disso, né, é a regra da mão direita. E eu estou mostrando para vocês aqui dois fios, né, a corrente descendo, fazendo a regra da mão direita. À esquerda o campo entra, à direita o campo sai. Então, como que a gente vai representar esse campo magnético? Esse campo magnético, quando você tiver um fio assim numa questão tal, eles não vão fazer um círculo, mas o que eles vão representar é por conta dessa superfície circular. Então, ele vai mostrar ou como é que está o campo embaixo ou em cima, né? Em cima ou embaixo, ou na direita ou na esquerda, enfim. Quero que vocês lembrem disso. Então, bora lá. Cálculo da intensidade do campo magnético. Como que eu calculo o campo magnético? O campo magnético vai ser assim, ó. À medida em que eu estou próximo do fio, meu campo é mais intenso e mais longe, mais afastado, menos intenso. Então, se percebe que todos os pontos que estão equidistantes do centro têm o mesmo campo magnético, a mesma intensidade. Se a gente unir todos eles, a gente vai ter uma superfície circular. E uma superfície circular, o perímetro de uma superfície circular não é 2πr? Olha que interessante. E quanto mais longe, quanto maior for o raio, maior o perímetro e menor a intensidade do campo magnético. Então o campo magnético vai ser inversamente proporcional ao perímetro. E como que eu calculo essa proporcionalidade? Essa proporcionalidade vai depender de quem? Bom, de quem gerou esse campo, ou seja, da corrente. Quanto maior a corrente, maior o campo, maior a intensidade do campo magnético. E vai depender também de uma constante. Essa constante a gente vai chamar de μ0. Esse μ0, tem gente que meio que se confunde com esse μ0, não precisa se confundir. Ela é uma constante que vai representar se entre o fio onde tem essa corrente elétrica e o ponto onde você quer calcular o campo magnético, eu tenho vácuo, eu tenho aro, eu tenho papelão, sei lá o quê. Não importa. O fato é que quando a gente estiver trabalhando com uma prova, esse valor do μ0 vai ser do vácuo e que você não precisa decorar, mas você vai acabar decorando que o μ0 vale 4π vezes 10 a menos 7 tesla metro por ampere. Foi rápido demais? Não se preocupa, sempre o μ0 vai ser dado para você. E você vai acabar lembrando que o μ0 vale o quê? 4π vezes 10 a menos 7 tesla metro por ampere. Você duvida? Vamos lá, vamos continuar aqui a nossa explicação. Então tá aqui o μ0, 4π vezes 10 a menos 7 tesla metro por ampere. E como é que eu calculo então o campo magnético de um fio Mi
que no caso seria Mi0, no caso do vácuo, né? Para um geral vai ser Mi, mas no caso que a gente vai trabalhar, vai ser Mi0I sobre 2πr. Para lembrar, papar o fio, como é que é? Mi0I sobre 2πr, para o fio, como é que é? Mi0I sobre 2, para o fio, como é que é? Mi0I sobre 2πr, para o fio, como é que é? Mi0I sobre 2πr. Cara, você vai cantar isso? Não faço a menor ideia. Só sei do seguinte, cara. Quem canta vai lembrar disso até a faculdade aqui. Para o fio, como é que é? Mi0I sobre 2πr. Para o fio, como é que é? Vamos? Mi0I sobre 2πr. Vamos lá para nossa continuação, né? Quero que você faça nessa questão o quê? Eu quero que você mostre com a regra da mão direita dessa vez como é que tá o campo magnético. Pausa, faz, depois você volta. No meu caso agora aqui eu vou fazer para você, já que você já terminou. Então, a primeira, o I tá para a direita, em cima o campo tá entrando, né? Então a gente faz aqui o campo entra. E para baixo o campo sai. No ponto 2 o campo tá saindo. Olha que da hora. Esse é o campo gerado por um fio. Na outra figura, então a corrente está para cima, né? Na outra figura, para quem quer me acompanhar fazendo aqui, ó, vamos lá, vamos passar minha cena fazendo na outra figura. A corrente está para cima, então, olha lá, tentando ver, a corrente está para cima, faz assim o campo, né? Então, a gente vai ver que na direita está entrando e na esquerda está saindo. Então, bora lá fazer. Na direita está entrando, então o ponto 4 está entrando o campo magnético, sempre lembrando de pôr o vetorzinho em cima, tá, do campo. E no caso do ponto 3, o campo magnético está saindo. E como é que eu represento agora na outra figura? Na outra figura é uma coisa interessante. Por quê? Porque na outra figura o I está saindo. Agora o I é reto e a gente vai fazer assim o campo, certo? A gente vai perceber que o campo ele é circular. Só que para representarmos o vetor sempre... ele é tipo uma caneta, ele sempre vai ser reto. Vamos supor que cai isso na sua prova. Pego a caneta, no ponto que eu te perguntar, vai colocar o meio da caneta, para você saber como que eu devo desenhar esse vetor. Tá? Então primeiro eu vou fazer o sentido desse campo, para depois fazer os vetorizinhos nele. Tá? Então bora lá. Aqui ó, o I está saindo, então está saindo, eu estou percebendo que está anti-horário o campo, essa linha de campo, né? Então a regra da mão direita mostra que vai estar assim o campo. Então, ó, beleza. Como é que eu represento o vetor do campo em cada pedacinho? Você vai pensar sempre numa reta tangente. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o campo no ponto 6. Esse aqui é o campo no 5. Esse aqui é o campo no 8, sempre retinho, tangente à superfície, e no 7 para cá. Mesmo tamanho, por quê? Porque trata-se de um campo igual para cada caso, tá? Então eu vou só tirar aqui os circulares, só para vocês não se confundirem, a resposta é essa aqui, ó. Combinado? Próximo. A próxima questão é uma questão que a gente vai trabalhar, a mesma coisa, não muda nada, só que agora é para fazer conta. E para fazer conta, agora eu quero o quê? Campo gerado por um fio. Para o fio, como é que é? Mi0I sobre 2π. Ó, a dancinha. Tudo bem? Então bora lá fazer essa conta aqui. Então, vamos lá. Fiz a dancinha já. Já apaguei o... Então, como é que tá o campo aqui no ponto P? Regra da mão direita. Pega o dedão. O dedão, você vai acompanhar a corrente tá para, no teu caso tá para lá, né? Então você vai fazer assim, né? Então, ó, tá para lá, então você faz a corrente para cá, aqui no ponto P, minha mão tá entrando. Então vamos lá. Então no ponto P, o campo está entrando. Determine o módulo e o sentido do campo magnético. Então a gente já viu que está entrando na folha, certo? Então agora a gente vai fazer o módulo. Para calcular o módulo, para o fio, como é que é? Mi0I sobre 2πr. Vamos aos dados.
De acordo com o seu texto ali, o I vale 4 amperes. Olha o texto aqui, ó. O I vale 4 amperes. Determine, ele falou Mi0 e falou que o ponto está situado a 10 centímetros do fio. Então, o 10 centímetros do fio é o R. Então, 10 centímetros. Tem que passar para metro. O que é 10 centímetros? 10 vezes 10 a menos 2 metros, que é igual a 10 a menos 1. Então, bora lá, substituindo os valores. O Mi0 é quem? Ah, eu sei que você não vai precisar decorar, mas você vai acabar decorando que vale 4π vezes 10 a menos 7, mesmo que eu te dê isso em todas as questões. O I que ele me deu, estou pegando ali do lado, 4, 2π, e a distância é 10 a menos 1. Olha que interessante, tem gente que quando vai fazer esse tipo de conta fica desesperado com o valor do π, eu ponho 3. Não se preocupa, porque isso aqui ó, vai ser cancelado. Ó. 4π dividido por 2π vai dar 2. 10 a menos 7 com 10 a menos 1 fica 10 a menos 6. 4 vezes 2 dá 8. Então, fica assim, ó. O campo ficou igual a 8 vezes 10 a menos 6 Tesla. Acabei? Falta só explicar o sentido. O sentido do campo, aqui no caso, ele está entrando, não tá? Aí você coloca entrando na folha de papel. Na folha de papel. Que seria como se fosse uma questão de prova, tá? Próxima. Aqui é bem parecido com aquele outro exercício que a gente estava fazendo. Então ele pergunta, determine, vamos lá pegar aqui rapidinho os dados, né? Vamos lá, marca texto aqui, ó. O I é 8, ele me deu o ponto 5, que ele quer que eu calcule no ponto 5, situado a 5 centímetros do fio. Nossa, esse cara que fez essa questão, ele é bem criativo, né? Ponto 5, situado a 5 centímetros do fio. Eu que fiz. Ai, que porcaria de questão. Mas vamos lá que dá pra gente conseguir fazer uns bons pontos com ela. Olha lá, ó. Bora lá. Então aqui a gente vai ter que primeiro desenhar como é que tá o campo magnético, né? A gente já viu lá, né? Tá saindo, faz a regra da mão direita. A gente vai perceber que o campo aqui no ponto 5 vai ser sempre um vetor e ele tá nesse sentido, certo? E aí, para descobrirmos os valores, vamos lá. Dados, o I vale 8 amperes, o R vale 5 centímetros. Opa, o que quer dizer centímetro? O centi quer dizer 10 a menos 2. Agora, bora lá. Para o fio, como é que é? Mi0I sobre 2πr. Ó, o Mi0, 4π vezes 10 a menos 7. O I vai valer quanto? Vai valer 8. E aqui a gente tem 2π e o raio vale 5 vezes 10 a menos 2. Aí quando a gente faz essa continhas, vamos lá fazer essa continhas aqui, ó. 4π com 2π cancela, vai dar 2. Isso aqui quase sempre. Ó, 10 a menos 7 com 10 a menos 2 vai dar 10 a menos 5. E a gente tem aqui, então, ficou como aqui? Vamos continuar. Bora lá. Então, o B ficou igual a 8 sobre 5. Aí você tem vezes 10 a menos 5. Se fosse 80 por 5, dava 16. Como é 8, o B vai ficar igual a 1,6 vezes 10 a menos 5 Tesla. Olha que maravilha! E aí você termina a questão. Ó, que bacana. Legal? Então, vamos lá. Para ver como é que a gente está aqui na nossa aula. Tá conseguindo acompanhar? Espero que você esteja conseguindo acompanhar e que tenha ficado tudo muito bem. Só que agora nós vamos trabalhar com essa mesma aula na parte 2 dela, que é a força entre dois fios, que eu só vou conseguir entender depois que eu tiver entendido essa daqui, ok? Vai para a próxima aula, toma um café, uma água, qualquer coisa aqui, volta aqui rapidinho. Um grande abraço para você, tchau, tchau!